Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, convocados e reunidos em torno do amor de Deus, celebramos esse dia santo do Senhor, o domingo, o dia do ressuscitado. Abramos os ouvidos, os olhos, o coração e o espírito ao mistério do amor de Deus que celebramos nesta liturgia. Chamados a nos aproximar do seu coração aberto e misericordioso, deixemo-nos alimentar na mesa da palavra e da Eucaristia por meio de uma participação ativa e afetuosa. Então, a primeira leitura está em Oséias, capítulo 6, versículo 3 a 6. Oséias, capítulo 6, versículo 3 a 6. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o sol. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desabei por meio dos profetas. Eu os desbastei por meio dos profetas. Arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz, expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, nós somos hoje convidados a celebrar com esperança o amor especial de Deus por aqueles que mais necessitam de sua presença restauradora. Então, a primeira leitura nos exorta a buscar o Senhor com sinceridade e perseverança, reconhecendo que Deus deseja mais a nossa fidelidade e misericórdia do que sacrifícios vazios. Então, esse chamado à conversão interior prepara o caminho para a missão de Jesus. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 25. Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 25. Irmãos, Abraão, contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus. Convencido de que Deus tem o poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será creditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Então, a segunda leitura fala para a gente, né? Paulo fala aqui na carta aos Romanos que Abraão revigorou-se na fé e deu glória a Deus. Então, essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Então, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Então, que nós possamos anunciar a boa nova da palavra de Deus, a boa nova do Evangelho de Cristo a todos e que nós possamos também dar sempre glórias a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores.
Então, o evangelho de hoje nos apresenta a vocação de Mateus e o banquete oferecido aos pecadores. Jesus encontra o publicano sentado na coletoria de impostos e o chama a segui-lo. Mateus, reconhecido como pecador, é alcançado pela misericórdia divina que o salva. Então, a mudança de postura, de sentado a erguido, simboliza a transformação interior. Chamado por Jesus, o cobrador de impostos é redimido pelo amor e pela compaixão do Senhor. O relato prossegue com um convite à comunhão. Jesus se reúne com publicanos e pecadores para um banquete. Então, sigamos o exemplo de Mateus e, dispostos a responder ao chamado do Senhor, deixemos para trás o que nos distancia da graça e vivamos uma fé autêntica, marcada pelo amor e pela comunhão fraterna. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.